A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua luz em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Vem Espírito Santo sobre nós nesta noite. Vem Espírito Santo sobre este lugar. Nós entregamos a nossa vida a ti, Espírito Santo. Queremos aprender com a tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala conosco porque nós queremos aprender, Jesus. Sem ti nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Fala conosco, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Já quer deixar? Pode iniciar. Tranquilo. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer oração. Vamos? Vamos. Alguém pode orar em nome de Jesus? Qualquer uma das irmãs? Querido e eterno Deus, Senhor, nesta noite aqui estamos diante da tua presença, nos reunimos em teu nome, Senhor, para aprender com a tua palavra, Jesus. Que a tua palavra nesta noite venha, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, para nos ensinar, para nos edificar, para nos fortalecer, Senhor. Tome a primazia na noite deste dia e trabalhe em cada ser, em cada alma, conforme a tua palavra. Eu te peço, te agradeço. Amém. 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 As irmãs meditaram no livro de Provérbios. Um pouco. Né? Bem grande o livro. Tem muita coisa, muito, muito rico. Não, eu... Você quer uma Bíblia, irmã? Eu vou arranjar para você uma Bíblia. Cadê? Quero, tá aqui. Era água, mas lá tudo bem. Tá. Amém. Gelada não, né? Não, água já Não, por ver, né? Aqui, tem um bombeiro aqui. Estamos aqui na nossa live com as irmãs que oram, que meditam, que gostam de ler a palavra do Senhor. Esse mês nós estamos meditando no livro de Provérbios. Eu, particularmente, eu apanhei demais em Provérbios. Eu acho que não tem ninguém que não tenha apanhado, viu? Cada chulada. Mas vai apanhar mais. Mas vai apanhar mais? Já vai apanhar de longe, né? É verdade, a gente vai apanhando. Você que entrou na live, manda lá no grupo, fala com as irmãs que... Quem entrou aí? Entra na live e manda lá para as irmãs, porque foi o único jeito que deu. A Bíblia.
Então eu vou começar a falar. Eu particularmente meditei mais, eu escolhi um, né? Para meditar, que foi Provérbios capítulo 16. Por que Provérbios capítulo 16? Quando eu era adolescente, que eu, assim, né, mais ou menos adolescente, né, tava com 17 anos na igreja, foi quando eu me converti, fizeram uma homenagem para mim e me entregaram esse versículo, Provérbios 16, capítulo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. Tem outros versículos também que também mexeu muito comigo, falou muito comigo, né, durante o versículo todo. Mas o que eu mais... o versículo que eu guardei para mim foi o primeiro. Ao ser humano nos é concedida a capacidade de planejar, né? Fazemos vários planos durante a nossa vida, né? Nós fazemos planos de sair de férias, planos para um emprego melhor, planos de ter filhos, planos para entrar na faculdade. São vários os planos que a gente faz. Mas, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Algumas traduções vão dizer que a palavra final é do Senhor, né? Então, é bom fazer planos, é bom planejar, mas a execução desses planos vem do Senhor. E é verdade. Então, eu deixei para compartilhar com as irmãs esse versículo. Aqui, ó, só complementando, no versículo 9. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Também achei muito, muito lindo. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas que endurece o coração cairá no mal. Assim, eu vi várias passagens que eu fui, fixando aqui, porque quem escreveu Provérbios foi Salomão, o homem mais sábio, né? Que ele pediu sabedoria para Deus. Então eu acredito que aqui na face da terra não teve nenhum homem como ele. Então o livro de Provérbios é muito interessante a gente estar sempre lendo para nos instruir na vida, como aqui fala da vara de educar o filho. Eu achei tão interessante aqui: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, assim, eu já vi vários casos de direitos da criança, né, falando que se bater na criança, que vai ser preso o pai. Isso aí que na Bíblia fala que a vara para disciplinar, claro que a gente não pode espancar, mas que futuramente para aquele filho não dá dor de cabeça pra gente, né? Então, assim, é interessante demais a gente ler a Bíblia, porque ela nos ensina a todo momento a lidar com todas as situações. E Provérbios aí acho que deixa um recado muito forte pra gente, né? Eu achei bonito, assim, não tem como fugir, né? No capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Não tem como fugir disso não, né? Quando a gente tem a Deus, tudo flui, né? Quando a pessoa, aí fala o princípio da sabedoria, né? Quando a gente teme a Deus, a gente busca conhecê-lo. Como não conhecer esse Deus? Se a partir do temor é que nos faz chegar mais a Ele, é que nos faz conhecê-lo, e como conhecê-lo? Lendo as Escrituras, né? E eu acho muito interessante no livro de Provérbios também, além desses ensinamentos todos, que não é só na matéria, esses conselhos não é só para a matéria. Esses conselhos é muito além, é espiritual também. É a nossa relação com o Pai. Nosso Pai nos corrige o tempo todo, né? E eu chego até a arrepiar quando eu começo a entender e a falar igual eu estou falando aqui, porque o Espírito Santo, né, que é o próprio Pai, que vem falando com a gente, que vem orientando a gente, ele, ao meditar a palavra, igual nós estávamos conversando, quando a gente escuta, parece que abre mais, parece que a visão, no meu sentido é assim, parece que me abre mais a visão, tipo assim, eu entendo que
é muito além do que o que a gente está vendo aqui. Não é só o literal que eu quero dizer, não é só o literal, é o espiritual também, a nossa relação com o Pai. O Pai nos corrige o tempo todo. Esse amor que Ele teve conosco, de nos deixar essa palavra, para que a gente não caia no buraco, para que a gente não caia no precipício. Ele nos deixa essa palavra, toda a palavra, né? E esses provérbios, ele vem certeiro, né? Em cada situação, né? A balança que é mal feita, o peso que Deus fez, e o homem vem e adultera o peso, né? Isso também vale para a nossa vida espiritual, que às vezes deturpamos até a palavra para encaixarmos naquilo que a gente quer que encaixe o nosso pecado, né? Então, assim, eu achei esse capítulo 9, o banquete da sabedoria, é muito chique, muito interessante, porque é a coluna, é o fundamento, ó, já lavrou as suas 7 colunas, 7 olhos, 7 espíritos de Deus. Eu vejo assim, o que são colunas? Aquele que está ali presente ali e sustentando, firme, sustentando uma coisa maior, né? Então é nesse sentido que eu vejo, eu fico até sentindo dificuldade para expressar. Tão lindo que é. Tão lindo que é. Nossa, eu gostava, né? A Bíblia, né? Inesgotável. Quanto mais você vê, você vai ter mais água. Inesgotável. E ao mesmo tempo puxa a orelha da gente. Puxa. A gente puxou tantas vezes a minha orelha que às vezes dá vontade de chorar. Vontade? Eu chorei foi muito, né, irmã? Eu chorei tanto que nem tem lágrima mais. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, o que fazer diante disso? Porque Sabe o que eu pensei? Será que eu sou crente mesmo? Senhor Deus, o que fazer agora, visto que eu já fiz esse tipo de coisa que o senhor está falando aqui? Não pode fazer. Mas que não podemos Interessante. fazer, não podemos criticar. Aí o senhor vem e fala, mas o arrependido, esse, tá, né? Dá ouvidos, esse que né? eu falo. Dá um alívio pra gente, né? O pecador arrependido, Deus salva, né? Alcança a misericórdia. Na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu também tem outra coisa que eu falo que serve muito pra mim. Advertência contra a preguiça. E aí tá falando que vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e você sabe. Então fala que Deus, ele não agrada. Então se a gente quer que a vida da gente cresça, quer que prospere, tem hora que a gente fica com preguiça. Mas tem que trabalhar Você me mesmo. defã? E aí, só que a gente tem que lutar, porque a preguiça, ele é igual fala Deus odeia, né? da batalha dos 300, que ele escolheu somente os 300 para ir à frente, a gente percebe que Deus não agrada de pessoas acomodadas. Por isso que eu falo assim, tá triste, entrou dentro do quarto, fechou a cortina, ficar chorando, Deus já tá longe dessa situação. É ir adiante, chorando, empurrando a perna, puxando a cabeça, né? Não é relação. E aí a pessoa que vive triste, né? Isso mesmo, pegando gancho, a pessoa que vive triste, é como sempre triste, ela tá morrendo. Tá morrendo. Né? Como diz o Provérbios. Ele quer que a gente, mesmo nas lutas, siga adiante. Verdade, eu gostei aqui, ó, irmãs. Provérbio é maravilhoso, né? A gente aprende muito, muita coisa linda. Eu guardei um versículo que eu achei muito lindo, Provérbio 28:9. Sabe? Muito interessante. O Provérbio 28:9, que diz assim: aqueles que não dão ouvidos a Deus, olha que interessante, não podem esperar que Deus lhe dê ouvido. Às vezes eles querem, né? Eles não podem esperar que Deus. É forte. Não pode esperar que Deus lhe dê ouvidos. Desvia os seus ouvidos. Indica uma decisão de deixar o caminho da sabedoria. Desviar os seus ouvidos, né? Indica uma decisão de deixar o caminho da sabedoria. As atividades dessa pessoa, incluindo suas orações, são abomináveis ao Senhor. Interessante, né? É forte demais. Aqueles que não dão ouvidos a Deus, não pode esperar que Deus lhe dê ouvidos. Meu Como Deus. você vai dar ouvido se o cara não deu ouvido a Deus? Né? Desvia os seus ouvidos, indica uma decisão de deixar o caminho da sabedoria, tá vendo? Deixa o caminho da sabedoria, aquela pessoa que não dá ouvido ao Senhor, né? As atividades dessa pessoa, incluindo suas orações, são abomináveis ao Senhor. Isso aqui é forte, eu guardei para minha vida, é muito interessante, né? Muito forte. Muito forte. Deus fala. É como o caso de Saul, né?
Deus deu uma ordenança, falou, ó, não, Saul, é para matar todos os amalequitas, Saul vai e não cumpre aquela ordem que Deus deu. Muitas vezes Deus está falando com a gente através da sua palavra, como aqui está falando, né, no livro de Provérbios. E muitas vezes a gente acha que essa palavra de Deus não é para nós. Não, não, isso não é para mim. Isso pode ser para Sônia, para Thelma, para Rose, mas não, para mim não. Então a pessoa se julga melhor do que Deus, né? Verdade. Agora é muito forte a pessoa que não dá ouvidos ao que Deus está falando, Deus também não ouvirá as suas orações. Muito forte. Chega a ser abominável a oração. Porque se ela não deu ouvidos, ela caiu na tentação. E quando ela vem pedir o socorro, aí Deus ri dele. Tem um versículo que fala aqui também em Provérbios, eu não matei, mas que fala que Deus vai rir dele. Aqui 28:9. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Acabou de dizer. Até as orações. Quem não obedece a sua lei. É abominável. E será que nós estamos seguindo os 10 mandamentos? É o que ele fala aqui, né? Ele Dez fala no mandamentos. 2, 1 no 2, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Ele fala muito em sabedoria, né? Em Provérbios. Muito. E aqui no 7 também, ele repete quase que a mesma coisa, mas assim, ele volta a enfatizar sobre os mandamentos, sobre a lei dele, né? Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como uma menina dos teus olhos. Olha como que é forte. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, seguir as leis de Deus no mundo de hoje não é fácil. Por isso que tem hora que você falou. Tem hora que assim, eu sou crente mesmo. Porque quando a gente vai trabalhar a sabedoria, para a gente trabalhar uma sabedoria, primeiro muita gente fala assim, Senhor, dá-me a sabedoria. Mas a gente está preparado para trabalhar dentro da sabedoria? Porque a gente ser sábio. Outro dia eu estava conversando lá em casa, parece que o trem está tão complicado, as coisas vêm assim, acontecendo de uma forma tão estranha, que o certo parece que está virando o errado. Certo. Né? O certo está virando o errado e o errado parece que está virando o certo. Então o que o pessoal, o mundo, assim, não estou falando geral, mas assim, a maior parte é fugir das normas de Deus, né? É esquecer os 10 mandamentos, o que ele filho não respeitar o pai e a mãe, né? Hoje a gente ouve, para mim assim, é um absurdo um filho tentar agredir uma mãe, né? Assim, que eu fui criada num sistema rígido ao extremo. Então, esse aí é quando começa o desrespeito dentro de um lar, lá fora é muito pior. Meu Deus, Né? E ele fala dessa sabedoria, ele fala de respeitar as leis dele. Porque no caminhar de hoje, né, a Jordânia deu um depoimento, né, não sei se foi uma palavra, você falou na igreja, que nós, pais, né, vocês já estão com os filhos, a maior parte já está com os filhos criados, mas eu particularmente tenho um de 10, Jordânia também tem um de 10, a gente tem que começar a apertar com eles, agora, porque a geração de antes, não, da minha época não, porque nós já crescemos no arrojo, né? Então hoje, dependendo do que a gente fala, né? Às vezes eles têm uma resposta para dar pra gente. Na ponta da língua. A gente meio pensa assim, ó menino, você tá falando que isso? Ele tá falando, é com sua mãe. Corta na hora. Não pode permitir. Mas filho não ouve conselho. E tem que falar, Mas o que foi falado no princípio, primeiro capítulo, né?
número de Provérbios, capítulo 7, versículo 7, verso 7, né? Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. É insensatez, né? Não aceita não disciplina, né? Não aceita a repreensão, a correção, mas nós vamos ver a todo momento nesse livro de Provérbios uma voz de um pai para um filho. Nós vamos ver também uma voz Pai e mãe. de uma mãe também a um filho. E a gente vê conselhos de como relacionar com os filhos, como nós devemos de relacionar com o vizinho, com um amigo, com as autoridades. O livro de Provérbios, ele é bem profundo porque ele traz uma reflexão de como nós devemos nos relacionar com vários tipos de pessoas, tanto da nossa casa quanto também os de fora. Mas a todo momento, boa parte do livro vai falar sobre sabedoria, prudência e conhecimento. São as 3 palavras-chave. A sabedoria que nós devemos de buscar em Deus, né? O entendimento humano, o temor, né? É muito Mas bom. não estão tudo lindo para falar, tá? Se tiver o versículo, você entra, porque aqui está assim, você fica à vontade, né? Jaqueline, pode deixar. Irmã Jaqueline. Pode. Vou deixar um versículo. Como já foi citado aqui, falado, o livro de Salomão é um livro que nos ensina muito, né? A gente a se desviar de muitas coisas, ensina a se desviar das mulheres adúlteras, ensina os pais a educar os filhos, ensina diversas coisas boas, que se a gente bem soubesse, a gente meditava, praticava e não caía em certas situações. Verdade. Porque esse livro ensina bem, ensina a gente a guardar a língua, Ensina a não ser fiador. ensina a não ser fiador, ensina que o Senhor tem balança, apesar também, as coisas erradas. Mas lendo esse livro, pra cá, um pouquinho nervoso. Mas lendo esse livro, me chamou a atenção aqui em Provérbios, capítulo 25 e o verso 11. Que diz a palavra do Senhor assim para a nossa meditação, ensinamento. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 25 e o verso 11. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Em outra versão diz assim: como maçã de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, quando a gente fala a palavra, quando a gente fala uma palavra no tempo certo, essa palavra, ela é como ouro em uma bandeja de prata, ou seja, em uma salva de prata. Mas quando a gente abre a nossa boca precipitadamente e fala, estraga tudo. Coisa boa é quando alguém abre a boca com sabedoria. Porque quando alguém abre a boca com sabedoria, ixi, meu Deus, diz que é ouro, que sai da boca, a palavra dita ao seu tempo e com sabedoria. Tem pessoas que nos cercam, e quando ela começa a falar, as palavras são ditas ao tempo certo, temperada, moderada. Ixi, a palavra é ouro, né? E aí a gente fica tão grato com aquelas palavras que nos ensina, nos edifica, agradável, traz saúde, traz conforto para quem está ouvindo, traz paz. Por isso que diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro. Não, como maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita ao seu tempo. Mas quando a palavra ela não vem dentro do tempo, ela se torna uma coisa terrível. Ela fere, ela adoece, ela seca os ossos,
ela traz consequências tenebrosas, traz confusão. Meu Deus do céu, uma palavra quando ela não é dita ao tempo, é um estrago total. Às vezes até, meu Deus do céu, ela é tão agravante que a gente pode até trazer morte. Uma palavra Acontece muito. né, quando ela não é dita ao tempo. Mas o Senhor nos ensina nesta noite que como maçã de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Então, o que é que eu aprendo nesta noite? Que eu devo orar e dizer, Senhor, guarda a minha boca. Não permita eu falar fora do tempo. Não permita eu falar precipitadamente, para não haver um estrago, mas que a minha boca abra no tempo certo, na direção do Espírito Santo, para que eu saia como ouro, né? E venha edificar vidas, e venha transformar vidas, e venha alegrar, né, as vidas que assim me escutam. Então esta é a minha meditação na noite deste dia, e nossa também, de todos quantos estão participando desta live. E fala no final, né, que como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra do seu tempo. E lá em Eclesiastes 3:7 fala também que há o tempo para tudo. E tem tempo que nós temos que estar calado. Verdade. E às vezes ficar calado Não é fácil. não é fácil. E tem gente que quer tagarelar, sempre no seu direito. E a boca é minha. Tem gente que diz assim, ó, a boca é minha, eu falo a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser, e você não manda na minha boca. E depois que fala o que quer e diz o que quer, Meu Deus. e não é como ouro, aí fica morrendo. Meu Deus. Aí morre. Aí fica Morre de morrendo. preocupação. Aí vem a eu fui doença, falar? vem a pressão, o coração acelera, aí o estado de Deus, e volta o estrago, né? Meu Deus, eu poderia não ter falado essa palavra. Ai, como foi difícil, pra quê? É muito difícil, né? Agora para buscar. E o nosso Deus diz, né, que há um tempo para tudo. Então, quando chegar o tempo de estar calado, fique calado. Porque no tempo certo o Senhor diz, agora fale. Porque a sua palavra vai ser como ouro. Eu vou pôr ela numa bandeja de prata. Eu vou pôr essa palavra que essa sua boca como ouro em bandeja de prata. O meu nome vai ser enaltecido pelas palavras que eu vou pôr na sua boca. Então, Eclesiastes capítulo 7, 3 e 7, aí diz que há tempo para tudo, tempo para estar calado e tempo para falar, não é assim? E nós, mulheres, devemos ter esse cuidado também, como esposa. Ter cuidado, para que quando a gente falar na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa parentela, as palavras que saem da nossa boca, seja como ouro, para edificar a nossa casa, para edificar a nossa família. Que tem pessoas que as palavras não saem como ouro, saem como um grande estrago. E às vezes na hora da ira, da coisa, às vezes se irrita, diz palavra ofensiva com os filhos, com o marido, nem pensa que está causando um grande estrago. Tiago fala, né, que a língua pode causar um grande incêndio, né? Como fogo, né? Como fogo. E às vezes até na hora da ira, acaba amaldiçoando. Lança palavras. Jesus, né? Porque amado. nós temos autoridade sobre os filhos, É né? verdade. E A falar com palavra aquela maldita, ela autoridade. não volta, é né, problema. gente? É como a flecha, né? Diz a palavra, né? Palavras que não é ouro. Olha, palavras que não é ouro. Às vezes as palavras que não é ouro pode ser qualquer outra coisa, até um bulambo velho que está saindo da boca sem você nem perceber, e fazendo um grande estrago. Fazendo um grande estrago. Né? E ainda deve ter cuidado. Quando alguém fala algo, pare, ore a Deus, fique quieta e só fale quando o Senhor ordenar. Não seja precipitada a falar. Mesmo dentro do seu lar, conjugalmente, no trabalho, na igreja, muito cuidado. Para que as palavras que saem da sua boca e da minha boca sejam como ouro. Que edifique, né? Que não cause estrago. Né? Está por aqui, senão falar muito. Tem aqui em Provérbios, a ansiedade no coração do homem o abale, mas a boa palavra o alegra. E aí a gente tem hora que fala, nossa, eu quero falar porque meu coração está cheio, mas o coração é enganoso. Engana mesmo, Então eu agora, ultimamente, eu até falo com Deus, tem hora que ele fala, é para me falar, mas eu tô calando para tudo, porque tem hora que a gente acha que é falar é de Deus e às vezes é do homem. Agora eu fico calada. Você falou tão engraçado. Sou uma pessoa super calada. Mas Provérbios fala que Eu falo com sabedoria.
Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, é considerado como sábio. Até o tolo. Até o tolo que, né, se cala no tempo certo, é visto como sábio. Mas nós, dentro do nosso ego, nós temos aquele... Não, eu vou falar a verdade para aquela pessoa. Não, eu vou falar a verdade, mas qual verdade? A de Deus? A minha? A da carne? É verdade. Geralmente quando fala assim, fala é a da carne. Da é de carne, Deus, não é de Deus não. É. É do homem, né? É. Eu vou falar a verdade, a pessoa discutir as verdades. Meu jeito é assim, Aquilo eu sou ali desse jeito. é coisa que você vai falar ofensiva. É. E sabe o que é a coisa Não mais falar linda? nada produtivo, é para arrancar pedaços. Exatamente. Então É para ferir. Esse momento Melhor calar, irmã. Melhor calar. Esse momento é o momento da ira, né? Pode ser um momento de ira. E até porque a Bíblia diz que a boca fala e o coração tá cheio. Né? Tem gente que o coração já até transbordou, né? Quem sai falando. Aí perde o limite, perde o controle, Perde a razão. Perde a razão. Não sabe nem aonde começou. Não sabe nem quem que falou depois. Não tem como E ainda tem um porém, né? Ele lava a alma dele, mas suja todo mundo. Isso mesmo. Destrói. Tá com a alma lavada e os E outros que na verdade não está lavada, né? pra ele tá, né? Só por um momento. É quando você entra na Depois ele está sofrendo lá, opressão, depressão, arrependimento. Foi falado? Tanta coisa. É Provérbios 15, verso 1, a resposta branca falou você, né? A resposta branca desvia o furor, mas a palavra ríspida, né? É o que a Rosa está falando, e ela desperta a violência. Verdade. Gente, o mais lindo também, que todo, acho que é o mais conhecido, é o 14, né? 14, tá? Eita, fala aí, dona Sônia. Não, pode falar, irmã. Olha, eu sei, o 14 é maravilhoso, capítulo 14. O meu encontro de mulheres que lê a palavra. O 14 é maravilhoso, né? E a gente ouve A muito mulher esse sabe, né? ele fica. A mulher sabe, ele fica focado. É maravilhoso. Eu fiz até um texto. E é real, viu? Fala, Ele Sônia. edifica. É muito lindo, né? Quem for, as irmãs quiser ler, pode ler. O 14, porque a gente Ai, está 14. perto de fechar, né? Leana, olha Quem pode ler, 14. irmã? Capítulo 14. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. A pessoa que vive praticando a justiça provoca que teme o Senhor, mas que vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. As palavras do insensato trazem castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos sábios. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação pela força do boi, há abundância de colheita. Uma testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca sabedoria, mas nunca encontra, mas os homens de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Afaste das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem a Deus, Deus oferece o seu perdão. Cada coração conhece a sua própria amargura, e você não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem o segue acabará encontrando a morte. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Quem despreza a Deus colhe os frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. O homem sábio cuida bem de sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda a raiva, planeja vingança, acaba sendo odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes.
Um dia os perversos serão servos dos justos, e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. O pobre é desprezado até pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o próximo está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Quem planeja fazer o mal a outra pessoa está no caminho do pecado, mas quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. O prêmio da sabedoria são as riquezas ganhas decentemente. O tolo, no entanto, será sempre tolo. Uma testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e a ajuda a escapar dos perigos da morte. Uma população que cresce e é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. A paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados está honrando a Deus. O perverso é destruído pelos seus próprios pecados, mas os justos diante da morte encontrarão refúgio. A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas o coração do tolo, ela não é conhecida. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para o povo. O rei tem prazer no servo que trabalha bem, mas o servo procede vergonhosamente e deixa furioso. Perfeito. Ele é lindo, né? Olha, terminou aí, né? A live. Vou encerrar aqui a live, né? Tá. Vou encerrar porque eu vou deixar só o capítulo 1º e o verso 1º. Quer deixar antes de encerrar? Dá tempo? Né? Porque como eu trabalho com mulheres, né? Eu foquei mais no primeiro, tá? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Aí eu coloquei aqui. Toda mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia edifica. O fato dessa mulher ser chamada de sábia indica que ela teme e reverência ao Senhor. Ó, lindo, né? Com todo cuidado e dedicação. Ela edifica sua casa, fazendo-a prosperar, pois aprendeu que a sabedoria traz alegria e prosperidade, que ela deseja para a sua família. A mulher sábia cuida de seu lar, de modo a torná-lo refúgio para os que ouvirem nele. Ela edifica seu lar, fazendo escolhas sábias em seus relacionamentos com seu marido e filhos. Ela se esforça no seu casamento, sabendo que a intimidade não acontece naturalmente, mas que precisa ser desenvolvida. Todo processo de dedicação é demorado, como indica a imagem de um tijolo sendo assentado sobre o outro, e assim sucessivamente, até que uma casa firme e segura tenha sido construída. A mulher insensata, pelo contrário, destrói os seus bens e relacionamento com suas mãos, sua língua, preguiça e falta de interesse. Amém? Amém. Vou deixar aqui provérbio 1º. Ah, prova também, né? É o primeiro, o verso 1º. Capítulo 14 1º. primeiro. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, eu resumi aqui. Porque é muito lindo. Né? Ele é. Porque a mulher sábia, né? E é insensata. Eu cresci ouvindo isso. É lindo, né? É maravilhoso. Criança eu já ouvi. Mas Primeirinho não tinha a gente nem já sabe. noção. O que esse povo tanto fala? Não é? Não é? Não tinha noção. Eu vou encerrar a live aqui, lendo o capítulo 2, a partir do verso 6. Portanto, é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem, pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Esses são os versos que eu quero deixar para a gente encerrar a nossa live aqui junto com as irmãs. Procure
ter a sabedoria, porque o Senhor dá àqueles que são justos. Procura ser justo e o Senhor será contigo em todos os caminhos da sua vida. Continue meditando no livro de Provérbios, porque ele é vida para nós, né? O livro de Provérbios é vida para nós. Em tudo que você for fazer, medite. Tema ao Senhor. Não seja uma pessoa injusta, porque aqui ele fala que ele reserva a plena sabedoria para os justos. E essa justiça será o escudo para a tua vida. Amém? Amém. Todas as irmãs, glória a Deus, cumprimentem aí, dão um tchau. Tchau. Shalom. A Jordânia, sabe? A Jordânia. Mostrar a Jordânia aqui, mostrar nós aqui. Jordânia. Dá tchau, gente.